Bem-vindo de volta. Hoje a gente tem o prazer de receber ninguém menos que Wang Weng, professor e diretor do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros e também diretor da Escola de Liderança Global da Universidade Renmin da China. Muito obrigado por dedicar um tempo para conversar com a gente. Eu sei que você é uma voz importante em Pequim, então agradeço mesmo por estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, professor. Toda vez que eu converso com o senhor, eu realmente gosto muito. Da mesma forma. Mas hoje eu queria focar um pouco em como a China é afetada pela guerra no Irã, porque isso impacta o país de várias maneiras. Então acho que a minha primeira pergunta mais ampla seria: como Pequim interpreta essa guerra contra o Irã? Ela é vista principalmente como um conflito regional entre os Estados Unidos e o Irã, ou você enxerga isso dentro de um contexto muito mais amplo, de uma rivalidade sistêmica que também envolve a China? Olha, eu acho que a posição do governo chinês em relação ao conflito atual entre os Estados Unidos e o Irã é muito clara. A China defende que a disputa seja resolvida por meio de negociação política e se opõe a qualquer ação militar unilateral que não tenha autorização da ONU. O lado chinês tem repetidamente pedido um cessar-fogo e o fim das hostilidades, defendendo o respeito à soberania do Irã e ao seu direito legítimo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se opõe à campanha de máxima pressão e à jurisdição de longo alcance. E eu acho que a posição adotada pelo governo chinês não se baseia apenas no princípio do direito internacional, mas também reflete os próprios interesses estratégicos da China, especialmente seu papel como grande importadora de energia e defensora firme do multilateralismo. E mais importante ainda, eu acredito que essa posição vem de uma necessidade fundamental: proteger a paz global. Porque, como estudioso, eu preciso dizer, no mundo de hoje existem guerras demais. Já se passaram apenas 37 anos desde o fim da Guerra Fria. E mesmo assim, nesses 37 anos, o mundo presenciou o surgimento de pelo menos 150 grandes guerras e conflitos militares. Como estudioso, eu preciso dizer, no mundo de hoje, há guerras demais. Faz só 37 anos desde o fim da Guerra Fria. Mesmo assim, nesse período, o mundo já viu o surgimento de pelo menos 150 conflitos militares, incluindo a Guerra do Golfo, a Guerra na Eurásia, as guerras no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, na Ucrânia e agora no Oriente Médio. E a grande maioria desses conflitos envolveu os Estados Unidos, seja iniciada por eles, com participação direta, ou com apoio americano. O exemplo dado pela maior superpotência do mundo é, para ser bem franco, péssimo. Então, quando você pergunta como Pequim está pensando, eu diria que, por consequência, a comunidade estratégica chinesa agora, o foco está na questão de que essa guerra em particular abalou ainda mais a ordem internacional e desestabilizou a economia global. Antes de tudo, nosso foco está em perguntas mais profundas e de longo prazo. Por exemplo, como será a ordem internacional depois que a guerra acabar? É possível criar um mecanismo de paz entre os Estados Unidos e a Alemanha dentro de um mundo multipolar? Dá para construir um quadro de diálogo regional de longo prazo? As crises e disputas podem ser realmente resolvidas de forma fundamental? E qual deve ser, de forma concreta, a viabilidade e a contribuição da China nesse contexto? Então a gente pensa em muitas perspectivas de longo prazo para o período pós-guerra. Eu diria que essa guerra, sim, teve um impacto enorme. Isso é interessante. Pois é, vamos chamar isso de uma contradição, porque muitas vezes no Ocidente, os últimos 30 e poucos anos foram descritos como uma era de estabilidade, um tempo de paz, com ordem e Estado de Direito.
Mas se a gente olhar para esses mesmos 30 e poucos anos, vimos as guerras na Iugoslávia, a ocupação de 20 anos no Afeganistão, a invasão ilegal do Iraque e por aí vai, Líbia, Síria, Iêmen. E sim, eu colocaria também a Ucrânia e o Irã nessa categoria de guerras ocidentais. Sem falar no genocídio em Gaza. É uma lista bem longa para um período que a gente costuma chamar de Era de Paz. E mesmo agora, quando tudo isso parece estar chegando ao fim, dá para ver que todas as regras estão sendo jogadas fora, pelo menos do lado americano. Eles estão bloqueando o acesso a rotas marítimas internacionais com Cuba, Venezuela e Irã. Estamos falando da destruição de civilizações inteiras, e a linguagem usada é bastante brutal. Se essa guerra no Irã faz parte da transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar, você acha que ela pode ser um ponto de virada importante na ordem global? Bom, primeiro, eu não posso falar em nome de um formulador de políticas chinês, mas posso compartilhar com você algumas opiniões que são comuns nas academias de estratégia da China. Cada vez mais estudiosos chineses acreditam que a hegemonia dos Estados Unidos chegou ao fim, que a chamada ordem do pós-Guerra Fria está se encerrando e que o mundo está entrando em uma nova era de multipolaridade, como você mencionou. E essa era multipolar tem pelo menos duas características. A primeira é que os Estados Unidos perderam completamente a capacidade estratégica de dominar o mundo. Talvez no futuro o país acabe se tornando uma potência regional comum, com liderança estratégica apenas em algumas regiões e em certos campos específicos, e não mais em nível global ou de forma abrangente. Sabe, hoje os Estados Unidos parecem um chefe velho e decadente. Olha só as alianças deles. O Japão está colocando o país no seu devido lugar. Os países europeus, para ser sincero, estão deixando os Estados Unidos em apuros. E o Canadá está reagindo contra eles. E agora Israel está praticamente controlando o país. De certo modo, os Estados Unidos viraram uma figura bem lamentável, sendo manipulados por todos os antigos aliados. O que é ainda mais triste é que o presidente Trump continua acreditando em si mesmo. Ele acha que está sempre vencendo. É realmente lamentável. Às vezes eu até sinto uma certa pena do povo americano. Eles deviam usar o dinheiro que gastam em guerras para melhorar a vida dentro do próprio país e investir em infraestrutura. A segunda característica é o crescimento bem-sucedido de economias emergentes como China, Rússia, Índia e Brasil, além de outras potências regionais, Vietnã, Indonésia, Nigéria, África do Sul, Etiópia, Tanzânia, enfim, muitas economias emergentes. E os Estados Unidos já não têm mais força para conter o avanço contínuo de nenhuma delas. O mesmo vale para o Irã. Na próxima década, ou talvez até por mais tempo, se o Irã adotar uma política interna e externa mais sábia, eu acredito que ele vai acabar se libertando das amarras de quase meio século de repressão americana e alcançar um novo momento de ascensão. Em resumo, estamos vivendo uma fase de transição, em que uma velha ordem hegemônica está dando lugar a um novo cenário multipolar. Mas eu acho que, no geral, muita gente tem a impressão de que a China sempre foi um pouco cautelosa nos assuntos internacionais. Isso tem sido especialmente verdade, eu diria, desde 1978. Sabe, aquela ideia da ascensão pacífica, não causar grandes ondas no sistema internacional para evitar reações negativas de outras grandes potências. E parece que, bom, alguns diriam que isso mudou um pouco nos últimos anos. Uma disposição maior de enfrentar os Estados Unidos de forma mais firme. Mas dito isso, na guerra do Irã, parece que a China manteve aquela postura tradicional, bem, digamos, cautelosa e discreta. E como você está avaliando isso? É apenas uma forma de contenção para não, digamos, transformar um conflito regional em algo global? Ou é uma questão de influência limitada? E bom, agora não se trata só do Irã. Parece que isso também afeta bastante a China.
Quando os americanos impõem um bloqueio aos portos iranianos, eles deixam bem claro que a ideia também é impedir que a China tenha acesso ao petróleo de uma fonte importante. Ao mesmo tempo, estão falando em sancionar bancos chineses que fazem comércio com o Irã. Então, como você enxerga essa situação? Você acha que isso vai continuar? Quer dizer, essa resposta contida da China? Eu acho que é, como você mencionou, uma cultura considerada rebelde e de perfil discreto. E isso não aparece só na questão do Irã hoje, mas talvez também no passado, como você disse, até mesmo no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na minha opinião, isso serve exatamente para mostrar a filosofia política que está por trás da política externa da China. Defender um cessar-fogo e o fim das hostilidades, destacando a importância de resolver disputas por meio de negociação política. Ao mesmo tempo, a China sempre afirma que não vai interromper suas relações comerciais normais com nenhum dos lados envolvidos. Por exemplo, durante o conflito entre Rússia e Ucrânia, a China manteve relações comerciais normais tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. E da mesma forma, na guerra atual, a China continua mantendo comércio normal com os Estados Unidos, com Israel e com o Irã. Hoje em dia, os Estados Unidos ameaçam sancionar bancos chineses que fazem comércio com o Irã. Eu acho isso muito irracional. Claro, algumas ameaças dos Estados Unidos costumam ser como um tigre de papel. Então, quando os Estados Unidos ameaçam a China desse jeito, a resposta da China geralmente é assim: vamos lá, tente me sancionar. Se vocês realmente impuserem sanções, nós certamente tomaremos contramedidas. Isso é um sinal muito claro vindo da China. Nos próximos meses, eu acredito que os Estados Unidos não vão se atrever a tomar uma atitude dessas. É claro que eles estão muito interessados em garantir o sucesso da próxima reunião do presidente Trump com a China. Provocar a China nesse momento traria mais um revés político para Trump. E sob esse ponto de vista, a China já percebeu há muito tempo a verdadeira natureza dos Estados Unidos como um tigre de papel. Mas eu acho que uma preocupação importante para a China é que nos últimos anos, na verdade já faz bastante tempo, ela vem financiando essa cara iniciativa do Cinturão em Rota. Grande parte disso é conectar toda essa massa de terra da Eurásia por diferentes rotas, estradas, ferrovias, portos, conexões digitais. E o Oriente Médio tem sido uma área importante onde a China investiu bastante. Eu também não posso deixar de notar que, quando os Estados Unidos e Israel bombardeiam o Irã, eles atingem muita infraestrutura de transporte. No fim das contas, isso também é, sim, um ataque aos investimentos chineses. Você acha que isso, como isso afeta a China? Será que vai reduzir o foco no Oriente Médio? Ou a China vai mudar suas rotas comerciais? O que a gente pode esperar ver de Pequim? Na verdade, o investimento da China no Irã agora está em torno de 5 bilhões. Desde o início da guerra, é claro, os projetos pararam em várias regiões. O pessoal foi evacuado às pressas. As perspectivas de investimento ficaram incertas, e o andamento dos investimentos seguintes foi fortemente prejudicado. No último mês, mais ou menos, os mercados de capitais chineses tiveram uma oscilação de cerca de 10%, o que resultou em perdas para muitos investidores. Antes de tudo, como cerca de 35% das importações de petróleo da China passam pelo Estreito de Hormuz, a segurança energética do país também foi afetada. Então, embora esses choques não sejam graves o bastante para desestabilizar de forma fundamental a economia chinesa como um todo, eu diria que eles enviaram um sinal estratégico muito forte e bem mais forte para Pequim. Ou seja, isso incentiva o avanço da iniciativa do Cinturão em Rota de forma sustentável e com alta qualidade. Porque, como todos sabemos, o objetivo da BRI é promover a conectividade. E mais importante ainda,
O objetivo central da iniciativa é construir um grande número de oleodutos terrestres através do continente euroasiático, reduzindo assim a dependência excessiva dos países importadores de energia em relação às rotas marítimas. Visto por esse ângulo, a importância de corredores terrestres, como a Rota Norte ampliada do Expresso Ferroviário China-Europa, o corredor de transporte Transcáspio e o corredor terrestre da Ásia Central, aumentou bastante. Além disso, há uma ênfase cada vez maior em ampliar o uso de fontes de energia vindas de regiões fora do Oriente Médio, como a Rússia, a Ásia Central, a África e a América do Sul, para reduzir a dependência de uma única rota marítima. Em resumo, essa passagem estratégica se resume a 2 pontos principais: diversificação dos corredores de transporte e diversificação das fontes de energia. Parece uma boa resposta. Mas muita gente também, quando tenta avaliar como a China vai reagir ou ser impactada por essa guerra, acaba olhando para Taiwan. Que tipo de lições você acha que os estrategistas chineses tiram quando pensam num possível conflito, ou pelo menos num cenário envolvendo Taiwan? Quer dizer, para muitos no Ocidente, esse seria um ótimo momento, uma janela de oportunidade para a China fazer alguma coisa em Taiwan, já que os americanos estão ocupados na Ucrânia e também no Oriente Médio. Outros dizem que talvez seja até uma necessidade para a China resolver essa questão agora, já que os Estados Unidos estão agindo de forma cada vez mais imprevisível. Mas, além disso, você acha que essa guerra torna um conflito por Taiwan mais provável ou menos provável? Certo. Bom, eu entendo que o subtexto da sua pergunta é mais ou menos esse. Diante do conflito atual com o Irã, que pode reduzir a capacidade militar dos Estados Unidos ou prender seus recursos estratégicos por um longo período, a China vai acelerar o plano de unificar Taiwan pela força? Fizeram uma pergunta muito parecida comigo há alguns anos, quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o meu ponto é o seguinte: se o continente chinês tivesse a intenção de resolver a questão de Taiwan por meios militares, os Estados Unidos já teriam perdido há muito tempo a capacidade de impedir isso. Os Estados Unidos simplesmente não têm condições de defender Taiwan. E se a China vai ou não decidir usar a força para unificar Taiwan, essa decisão não depende da capacidade dos Estados Unidos de evitar essa unificação. O que eu quero dizer é que não haveria unificação militar sem um movimento em direção à independência de Taiwan. Qualquer uso da força seria direcionado aos separatistas que defendem a independência, não ao público em geral de Taiwan. Em outras palavras, mesmo 30 anos atrás, quando o poder militar dos Estados Unidos estava talvez no seu auge, se Taiwan tivesse declarado independência, o continente chinês ainda assim teria avançado para unificar Taiwan pela força. Então, a minha lógica, o meu raciocínio, é que o continente chinês tem buscado, de forma constante e paciente, uma solução pacífica para essa questão. Na verdade, quem realmente entende o problema de Taiwan reconhece que, neste momento, a chance de uma solução pacífica está ficando cada vez mais forte e a perspectiva dessa solução está cada vez mais próxima. Bom, se essa guerra no Irã está realmente acelerando uma mudança em direção a um mundo multipolar, como isso afeta as relações da China com outras grandes potências? Por exemplo, com os Estados Unidos, porque por um lado os Estados Unidos parecem estar ficando mais descontrolados, se não mais agressivos, mas ao mesmo tempo, a China pode acabar dependendo mais dos Estados Unidos. Pelo menos isso parece fazer parte da estratégia americana. E com a Rússia, eu estava pensando,
se o fornecimento de energia do Oriente Médio está ficando cada vez menos confiável, isso acaba reforçando ou aprofundando a dependência da China em relação à Rússia ou não. No fim das contas, como você enxerga o impacto dessa guerra nas relações da China com os Estados Unidos e com a Rússia? Que direção isso deve tomar daqui para frente? Sim, eu acho que esse conflito mudou bastante o equilíbrio do triângulo entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Antes, os Estados Unidos atuavam de forma mais proativa nessa dinâmica, enquanto China e Rússia tinham um papel mais passivo. Mas agora os Estados Unidos estão muito limitados por causa do Irã. O país tem agido de forma cada vez mais instável, chegando até a fazer gestos de aproximação com a China e com a Rússia. Enquanto isso, Rússia está sendo alargada na estratégia maior. A Rússia, claro, acabou se beneficiando muito com o forte aumento dos preços do petróleo e ainda mais com a situação no campo de batalha na Ucrânia. Já a China sentiu alguns impactos nas importações de petróleo e também no mercado de ações. Mesmo assim, no geral, a pressão estratégica que ela sofre dos Estados Unidos, seu principal concorrente, diminuiu. Então eu acho que, como já mencionei, o presidente Trump, ao tentar realizar com sucesso uma visita à China em meados de maio, percebeu que precisava fazer gestos de conciliação em direção a Pequim. Além disso, para não correr o risco de perder a eleição no Oriente Médio em novembro, Trump simplesmente não pode se dar ao luxo de colocar em risco as relações entre os Estados Unidos e a China. Visto por esse ângulo, tanto a China quanto a Rússia tiveram seu espaço de manobra estratégica afetado nas disputas que travam com os Estados Unidos. E agora elas têm cartas mais fortes nesses jogos políticos. Hoje, os Estados Unidos se despediram de vez da era em que conseguiam conter, de forma eficaz, tanto a China quanto a Rússia. Então eu diria que, para quem realmente entende a natureza dessa estratégia, parece que os Estados Unidos podem até ter vencido todas as batalhas até agora, mas perderam a guerra como um todo. O presidente Trump pode ser um mestre em cada manobra tática, mas quando se trata de estratégia geral, ele acaba se mostrando um tolo. He proves to be a fool. Fool seems to summarize it well. Tolo parece resumir bem. Mas sim, você mencionou que a Rússia se beneficiou. Claro, isso vem com riscos e oportunidades, porque a guerra no Irã, é vista com muita preocupação. Ela desestabiliza países, toda a região e ameaça incendiar o Oriente Médio inteiro. O Irã é um parceiro estratégico fundamental. É também um ponto-chave de transporte dentro do sistema euroasiático. Então, sim, é parceiro na Organização de Cooperação de Xangai e nos BRICS. Por isso, não é uma boa guerra nesse sentido. Mas se a gente olhar pelo lado econômico, o preço do petróleo, claro, coloca uma boa quantia de dinheiro na economia russa e também torna muito difícil manter a unidade do Ocidente nas sanções contra a Rússia. De novo, tem prós e contras. Mas se essa guerra continuar, o que você acha que seriam os principais riscos ou oportunidades para a China? Ou, no fim das contas, é mais risco mesmo? Como eu disse, se a guerra continuar ou escalar, os riscos para a China ficam bem evidentes. As rotas de energia do país continuariam vulneráveis a interrupções. O custo do petróleo importado subiria, o que poderia gerar inflação. E o comércio exterior da China no Oriente Médio encolheria. Primeiro, você mencionou que o projeto enfrentaria riscos que vão desde atrasos até inadimplência, entre outras complicações. São muitos riscos. Por isso, eu costumo dizer para os meus amigos estrangeiros que a China é uma das grandes economias menos inclinadas a querer ver uma guerra começar em qualquer parte do mundo. E é por isso que, nos últimos 40 anos, a China nunca iniciou uma guerra, nunca entrou numa guerra e nunca se envolveu em uma. Porque a gente sabe que só com a paz a China pode alcançar um desenvolvimento melhor.
So that's why I want to. É por isso que eu quero aproveitar o alcance da sua plataforma para recomendar o meu novo livro, que saiu este mês. Esse livro está entre os mais vendidos na China. O título é Nova Oportunidade Estratégica, a China e o Mundo rumo a 2035. Esse novo livro está no top 3 da lista de mais vendidos do país. Estou falando de Nova Oportunidade Estratégica. A ideia central do meu livro é que, não importa o quão difícil o ambiente internacional se torne, a China tem a capacidade de gerar, aproveitar e criar novas oportunidades estratégicas. Quanto mais guerras acontecerem e quanto mais turbulento o mundo ficar, mais as pessoas vão perceber o quanto a paz, a estabilidade e a prosperidade da China são realmente importantes. Stability and prosperity truly are. So, China's new strategic opportunity. Então, a nova oportunidade estratégica da China é que onde quer que algo aconteça no mundo, a China mantém o foco em si mesma, em soluções internas. Assim, conseguimos identificar e aproveitar cada vez mais novas oportunidades estratégicas. Professor Dizem, o senhor visita a China com frequência. Hoje em dia dá para ver claramente, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivendo sob uma gestão urbana segura, sem violência armada, com acesso universal à rede 5G, ruas cheias de veículos movidos a novas fontes de energia, uma sociedade que erradicou completamente a pobreza extrema, sem pagamentos em dinheiro, todo mundo usa pagamento digital, uma rede ferroviária de alta velocidade confiável, sem interrupções, sem transtornos, com preços ao consumidor baixos e um serviço de entrega de comida capaz de levar qualquer prato que a pessoa quiser. Nowadays, even in the foreign social media. Hoje em dia, até nas redes sociais estrangeiras, essas celebrações do governo nacional da China estão se tornando cada vez mais motivo de admiração, tanto em países em desenvolvimento, quanto talvez até em países desenvolvidos. Como eu costumo dizer no meu novo livro, quanto mais os Estados Unidos tentam instigar guerras, mais a China se empenha em manter a paz. Para os Estados Unidos, cada guerra é mais um passo na escada da decadência. Já para a China, quanto mais tempo conseguir preservar a paz, mais duradouro será o seu crescimento. Essa, portanto, a maior oportunidade da China. So this is China's greatest opportunity. Well, I like to hear. Olha, eu gosto de ouvir a paz sendo apresentada como uma oportunidade. Isso já não é tão comum hoje em dia, mas faz muito sentido. E eu gostaria que mais países pensassem assim. Engraçado, há alguns dias eu conversei com o Chas Freeman. Ele foi vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos. E ele comentou algo interessante, porque ele também foi tradutor e diplomata acompanhando Kissinger quando ele foi à China no fim dos anos 70. Ele disse que hoje, a China representa o sistema internacional da forma como os Estados Unidos fingiam representar no passado. Então parece mesmo que a China está assumindo esse papel, o que é uma boa notícia, se ela continuar agindo de maneira responsável. E tudo indica que sim. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo e espero te ver em breve em Pequim. Muito obrigado. Sim, obrigado, muito obrigado. Thank you, Vincent.